Olá, estudantes do 9º ano. Eu sou o professor André e vamos dar início aos nossos estudos aqui no ciclo 5, do componente Artes. Quero cumprimentar a intérprete Camila, que está aqui contribuindo com a gente com a acessibilidade dos nossos estudantes surdos, tá? É um prazer ter você aqui conosco. Bem, a gente vai hoje aprofundar e se enveredar um pouco mais da nossa cultura popular, as nossas sabedorias e os nossos modos de fazer arte aqui no Brasil. Hoje é um tema que ele dialoga bastante também com a língua portuguesa, porque ele também vai se valer da escrita, e do modo de falar e de escrever poeticamente, E também a gente pode até associar também com os saberes das músicas, porque a gente vai ver que o que a gente vai estudar hoje tem bastante de uma musicalidade, tem ritmo, tem sonoridade, ok? Qual que será o tema da nossa aula de hoje? A literatura de cordel, que é tradicional, ela é muito presente, no Nordeste brasileiro. A gente tem uma presença significativa, desse modo de fazer, mas que a gente sabe, que com o deslocamento dessas pessoas, elas acabam se espalhando pelo país. Mas, com certeza, essa cultura ela é muito forte lá, no Nordeste, em vários estados ali do Nordeste. Vamos saber, então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? O que nós iremos estudar? O contexto social e cultural da literatura de cordel, elementos estruturantes dos cordéis e a técnica de estilogravura. E hoje eu quero trazer para vocês também uma possibilidade de experimentar a gravura, essa técnica de gravura aí na sua casa com materiais simples, que você consegue com facilidade experimentar esse modo de fazer arte aí. Bem, o cordel, como a gente já sabe, ele tem esse nome porque ele fica geralmente pendurado num cordão, para ser vendido, para ser exposto. O cordel é uma tradição que chegou no Brasil por meio de Portugal e caracteriza-se por um tipo de literatura que começou oralmente para disseminar notícias para aqueles que não tinham acesso a elas. Então, pensa assim, a escrita ela já era premente, Mas como é que eu vou dar notícia de um acontecimento, de alguma coisa que está acontecendo para as pessoas que não têm acesso? Então, não têm acesso, não têm habilidade de leitura, A primeira começou-se pela fala. E essa fala que a gente vai conhecer daqui a pouco, que é uma fala ritmada, organizada dentro de métricas, de estruturas, E por causa dessa colonização portuguesa, a gente vai ver que ela tem relações com modos de fazer, de escrever lá em Portugal, Um modo específico de desenvolver esse modo de organização poética e de expressão. Bem, cordel nordestino. Em sua origem, a literatura de cordel não está atrelada a um gênero literário único. Essa expressão, na verdade, ficou assim conhecida devido à forma de como os escritos eram expostos para o público. Isso porque os livros eram pendurados em cordas, barbantes ou cordel, como roupas em um varal. E como eu te disse anteriormente, esse tipo de literatura ganhou esse nome, assim por dizer, por causa do modo que era exposto, como que era exibido para o público, para ser vendido, para poder circular, que eram colocados em varais e pendurados ali com prendedores, para que não caíssem, não voassem aí com o vento. Bem, o uso da técnica de estilogravura criou e propagou a literatura de cordel. Afinal, sua produção era simples e seu custo bastante baixo. Logo, foi fundamental para sustentar a tradição e manter fortes as raízes das histórias e das pessoas que as contavam. Uma coisa que se fala é que as pessoas não queriam apenas receber as notícias ou as histórias que eram criadas, elas queriam também ver imagens. E a técnica que estava ali
sendo bastante difundida na época, era a xilogravura, que é um tipo de gravura, né? A gravura é uma técnica onde você usa uma matriz, você usa um suporte para fazer um desenho ou escrever alguma coisa, e depois, por meio de uma tinta, você faz uma impressão. E você consegue fazer várias cópias desse mesmo material por meio dessa matriz, né? E a xilogravura, então, ela é um tipo de gravura, né? E qual que é a especificidade, a característica principal da xilogravura? Que ela é feita na madeira, ok? Bem, com uma tradição que marca mais de 100 anos, a literatura de cordel em xilogravura foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Isso, gente, é somente para enfatizar como que ela faz parte do nosso modo de conviver, de se expressar, e que ele foi, então, protegido, esse modo, essa sabedoria de produzir a literatura de cordel. E o que a gente vai ver hoje, que é não somente um modo de escrever, né, que ele vai seguir uma norma, né, geral que poesias têm, mas também a xilogravura, porque é uma característica muito particular desse modo de produção nosso, né, de produção de arte que é brasileira, né, e é por isso que ela está agora, essa sabedoria, ela está protegida como patrimônio imaterial brasileiro. Bem, e aí aqui agora a gente vai observar essa estrutura de um cordel, tá? Essa estrutura e organização. Esse é um cordel, né, da Anne Caroline. E está escrito assim: para escrever um cordel é preciso inspiração, ter seu tema na mente, pegar um lápis na mão e deixar que a poesia transborde seu coração. Olha que interessante. Será que esse cordel pode te inspirar também você experimentar escrever o seu cordel, né? Então, esse poema aqui que eu escolhi para vocês, né, essa estrutura, é para poder inspirar você também a exercitar esse gênero literário e escrever. Então, olha aqui algumas características. Quantos versos essa estrofe tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geralmente, os cordéis vão estar estruturados em cestilhas, conjuntos de 6 versos, né? E eu quero mostrar para vocês que a questão da rima e da métrica, né? A rima é essa combinação do final das palavras, né? E o ritmo vai ser o quanto de sílabas eu tenho em cada verso. Bem, olha aqui. Quais são as palavras que vão dar rima ao texto? Inspiração, mão, coração. Ok? E se a gente observar cada verso e dividir cada sílaba, a gente vai ver que tem 7 sílabas para dar esse ritmo. Que vai ser: para escrever um cordel. Então, se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? 7 sílabas fortes, né? Que a gente precisa contar. São as 7 sílabas fortes de um verso, né? E aqui é a mesma coisa. É preciso inspiração. E aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou sempre parar na sílaba forte do verso, ok? E se assim a gente continuar, a gente iria verificar que todos os versos têm o mesmo tanto de sílabas. E que é isso que vai dar o sentido de ritmo para o cordel. Bem, a xilogravura é uma técnica em que o artista entalha a madeira, pinta as suas partes que estão elevadas, né? E, por fim, pressiona a madeira em um papel ou uma tela. Trata-se de um método de reprodução de imagens e textos
E essa característica foi fundamental para sua ampliação como técnica de impressão. Simples e fácil, a xilogravura na literatura de cordel também não exige a aplicação de nenhum tipo de tecnologia, além, é claro, da tinta para marcar a madeira e o papel utilizado. Né? Então, aqui nós temos essa imagem de uma pessoa talhando a madeira. Né? Então, aonde eu quero que tenha a imagem, né, mais escura, eu não vou mexer. E os contornos e as linhas eu vou aprofundar. Mas a gente vai ver isso agora aqui na prática para você poder experimentar aí na sua casa. Vamos lá? Bem, olha, alguns materiais que eu considerei assim práticos, né, para a gente fazer essa atividade, é uma bandejinha de isopor que você consegue aí no supermercado, quando você vai comprar alguma coisa, né, frios, congelados ou algum tipo de legumes, né? E aí você vai cortar isso em pedaços pequenos, tá? Pedaços menores e pode ser do tamanho que você achar melhor. Você vai precisar também de um papel e aí aqui eu já preparei eles também fazendo pedacinhos menores. É importante que sejam do mesmo tamanho, tá? Para que você faça um trabalho bem acabado, ok? E aí, nós vamos precisar também de tinta e de um lápis, ok? Tudo aqui material fácil de conseguir, ok? Então, olha só, aonde eu quero que haja uma profundidade, eu vou desenhar. Eu vou começar aqui com uma margem, tá? Eu vou aprofundar esse desenho para que a gente possa ter um bom contorno de onde o desenho vai estar. É muito importante que exista uma margem, viu, gente? Para que no resultado final vocês vão perceber. Então, olha aqui, ó, fiz primeiramente uma margem, aprofundando esse isopor, tá? Então, aqui ao canto eu consigo perceber maior profundidade. E agora eu vou fazer o desenho que eu quero fazer. Vou tentar fazer uma estrela, tá bom? Bem, então a gente aperta bem esse lápis aqui no isopor, nesse pedaço de isopor. E vou dar esse desenho aqui. E é bem importante que você faça bem profundo esse desenho, porque aonde está profundo, a tinta não vai pegar e vai formar uma linha, ok? E aí você vai pegar uma esponja, tá? Uma esponja de lavar vasilha, uma esponja talvez de lavar carro, que está um pouco mais velha, e você vai pegar a tinta e vai passar nessa superfície. É importante fazer com calma, com cuidado. Preparar o espaço para não sujar as coisas. Eu estou aqui usando o papel e um papelão para não sujar a bancada. E aí você toma esse cuidado também na sua casa. E aí eu vou cobrindo todo o espaço. E aí o desenho, né, no caso do cordel, ele vai estar relacionado com a história, né? Eu vou criar o desenho, a imagem, de acordo com a história. Mas se você quiser apenas experimentar, você pode fazer de qualquer imagem que você preferir. Aquela que você quer melhor expressar no momento, tá? Feito isso, eu vou pegar o papel e vou colocar sobre o desenho e vou pressionar. E aí eu vou pressionar bem para ele poder pegar a tinta. E aí depois é só retirar e a gente vai perceber que aonde estava mais profundo não tem tinta, né? Que vai ser a linha branca, né?
E é assim que é a técnica do cordel. Eu preparei mais um aqui para mostrar para vocês verem como tem possibilidade de vocês experimentarem isso na casa de vocês, tá? Então, o desenho aqui já está preparado, já aprofundei as linhas e aonde eu quero que apareça a imagem, né, eu não vou aprofundar. As linhas, né, que vão demonstrar o espaço branco, elas são o que foi profundo, né, aquilo que eu gravei no papel, aqui no papel de papelão, né, nesse pedaço de papelão. Então, dessa maneira, a gente consegue dar as formas e os detalhes que a gente quer o desenho, fazendo a profundidade no papel. Então, eu já passei aqui. E agora eu vou colocar o pedaço de papel. E vou pressionar. Pressionar bastante. E retirar. E aí, aonde estava mais profundo, são as linhas que vão dar a forma desse desenho. Aqui eu escolhi a letra A, que é, que é a inicial do meu nome, né? E que a gente pode utilizar isso para reproduzir em vários espaços, né? Que vão trazer todo esse sentido. Você pode reproduzir isso aonde você quiser, né? Num caderno, numa capa de caderno, você pode fazer de vários tamanhos, ok? E aí eu trouxe aqui algumas imagens para a gente analisar, né? Onde está branco é aonde eu aprofundei, né? E aonde está escuro é onde eu não mexi. Então, olha só toda a parte branca que tem nesse desenho, né? Então, a gente tem, ó, vários pontos brancos que o artista, né, aprofundou na madeira para poder preparar essa imagem, né? E aí, olha o tanto de detalhe que é dado a esse desenho, né? Então, dessa maneira, a gente consegue, então, explorar a madeira, né, no caso da xilogravura, né, que a gente vai ter o suporte da madeira, aprofundando esses lugares onde eu não quero que a tinta toque, ok? Vamos ver aqui só mais uma imagem, que é outra imagem também que é muito rica em detalhes, né? E dessa maneira eu quero finalizar a nossa aula, esperando que essa aula tenha sido proveitosa para que você compreenda um pouco mais da nossa cultura e também dessa técnica de gravura que você pode experimentar aí na sua casa com materiais simples e baratos, né? A gente utilizou aqui papel, um pedaço de papelão que a gente consegue, de isopor, me desculpem, isopor, que vocês conseguem aí no supermercado comprando alguma coisa assim, e uma tinta, né? E o lápis para poder gravar, né? Marcar esse isopor, tá? Então continuem estudando. Se ficou alguma dúvida sobre o cordel e sobre a xilogravura, mande sua questão aqui para o Tira Dúvida para que a gente possa responder ao vivo. Muito obrigado pela sua participação e ter acompanhado a aula até aqui.